Você sabia que 70% das famílias brasileiras sequer têm um planejamento patrimonial da família? E quando o imprevisto chega, o seu patrimônio que levou décadas para ser construído pode se perder facilmente? Eu sou o Dr. Célio Antônio Schlachta, advogado, integrante do time Holding Brasil, com 20 anos de experiência no mercado, na atuação da advocacia, e atuo agora especialmente para fazer o planejamento patrimonial da família, porque eu observei nesse tempo todo muitos desgastes nas famílias, muitos patrimônios sendo perdidos por falta de planejamento. Eu tenho acompanhado isso na prática, tanto pessoas que perderam patrimônio, que mudaram inclusive de classe social, sofreram rebaixamento de classe social, mas também conheço muitos casos de famílias que protegeram seu patrimônio, os patriarcas partiram e a família ficou aqui protegida, o patrimônio íntegro, e passou para os seus herdeiros de forma sem drama, sem problema algum. E nesse vídeo você vai entender o que é de fato um planejamento patrimonial da família. Quais são os 4 principais benefícios que ele proporciona? Quais os passos necessários para serem feitos e implementados com sucesso e com segurança jurídica? E vamos, por fim, apresentar um caso ilustrativo de como uma família empresária que resolveu o problema antes que ele acontecesse. Vamos então aqui fazer um conceito, uma ideia do que é o planejamento patrimonial da família. É uma estrutura organizada para proteger e facilitar a sucessão dos bens. E ele funciona como um verdadeiro cofre, mas um cofre que tem um manual de instrução. Enquanto o inventário faz com que você entrega nas mãos do judiciário, ou seja, você entrega nas mãos do Estado o planejamento do futuro da sua família, no planejamento patrimonial estruturado, você tem isso com segurança nas mãos e você faz da forma que você melhor entender, da forma que você quiser. É a sua vontade que prevalece e não a vontade da lei, tampouco a vontade do Estado. Isso evita entre herdeiros as disputas, as desavenças. Ela dá continuidade aos negócios da família e assegura que o patrimônio seja preservado e transmitido a quem de direito e a quem você deseja que seja. Quais são os benefícios e os impactos? Então veremos. Os benefícios de um planejamento patrimonial estruturado da família vão muito além da sucessão, porque eles promovem a proteção patrimonial, ou seja, os bens ficam assegurados contra bloqueios, contra disputas e, sobretudo, quanto à dispersão dos bens, né? Promove a governança, porque através dos instrumentos que a gente cria na estrutura, você cria regras claras, define quem é que toma a decisão, qual é o poder do voto, quantos votos precisam para tomar uma decisão, enfim, você estabelece, é você quem estabelece as normas. O terceiro ponto importante é a eficiência tributária. Em muitos casos, permite uma economia muito grande sobre os impostos, especialmente o ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, ou de doação, né? Também, quanto ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o Imposto Municipal, que é o ITBI, né? E também o imposto de renda, quando for o caso, da possibilidade de existir o fato gerador chamado imposto de renda sobre ganho de capital. É muito vantajosa essa economia. E, por fim, mais importante, o quarto colocado seria a paz da família, a paz familiar, porque com o planejamento patrimonial estruturado, é evitado o conflito e reduz as incertezas e garante, sobretudo, como eu já falei, a continuidade dos negócios. Imagine uma família com 3 filhos, que tenha 2 imóveis e que tenha uma empresa. Sem planejamento, isso pode se transformar em anos de brigas e grandes perdas patrimoniais, e com planejamento, cada um já sabe o seu papel, cada um já sabe o que tem que ser feito, e as regras são pré-estabelecidas e o patrimônio permanece íntegro. Então vamos ver o passo a passo de como isso acontece. Você me pergunta, como eu posso então tirar esse planejamento do papel? Os passos são muito claros para você entender. Primeiramente, você tem que passar por uma sessão chamada de diagnóstico, né? Uma sessão de análise de viabilidade. Então, primeiramente, você faz o diagnóstico, que é o levantamento dos bens e a análise dos objetivos da família, porque cada família tem a sua circunstância. E é exatamente em cima dessas circunstâncias que a gente cria o planejamento. Não é uma fórmula mágica onde a gente coloca a estrutura da sua família lá dentro, ou então coloca a estrutura dentro da família. Não. A estrutura ela é criada de acordo com a necessidade da família. E a segunda é a arquitetura societária, que é a definição da melhor forma de organizar esse patrimônio, pois você precisa criar as regras claras, os instrumentos adequados e as regras de participação de cada um
de cada membro que vai compor a organização. O terceiro é a documentação. Isso é muito importante, porque ali você faz os contratos, você faz as atas das reuniões da família, você faz os registros necessários e faz os ajustes legais dentro da legalidade, dentro da forma. Vem, então, a fase da implementação, que é a integralização dos bens dentro da estrutura, onde você leva a registro e, então, você fecha o sistema. E agora sim, o mais importante, por fim, o acompanhamento. Esse acompanhamento é a atualização periódica que deve ser feita, porque as legislações mudam periodicamente, aliás, constantemente, e o Brasil é campeão nisso, de todos os dias temos leis novas, sejam municipais, estaduais e federais, e estas adaptações, esse acompanhamento tem que ser contínuo para que não haja, vamos dizer assim, uma desatualização do seu sistema. E tudo isso é feito com segurança jurídica e apoio técnico para que a família seja sempre protegida. Então, como eu falei, vamos ver aqui um pequeno estudo de caso, vou apresentar aqui um caso que, na verdade, é um caso muito interessante, de uma família empresária que possuía uma rede de imóveis, esses imóveis comerciais, né? Eles estavam sem planejamento. E havia um risco muito grande do patriarca partir, né? E com isso poderia paralisar os contratos, gerar disputas e até colocar os imóveis em inventário. E se isso acontecesse, paralisaria a atividade principal da família. Porém, com o planejamento patrimonial estruturado, os imóveis foram organizados dentro de uma estrutura societária e as cotas foram distribuídas e a sucessão planejada ainda em vida. E o resultado? Zero litígio, economia tributária, continuidade da atividade econômica da família e, sobretudo, a paz social dentro do seio da família. E, em vez de problemas, o patrimônio se tornou fonte de segurança e de tranquilidade, é sinônimo de paz. Então, hoje, aqui encerrando, você entendeu o que é um planejamento patrimonial da família e como isso funciona, que é um verdadeiro cofre que protege, que organiza, que garante a continuidade e, sobretudo, traz a paz social, a paz na família. Porque ele oferece proteção patrimonial, ele oferece as regras, ele estabelece as regras claras de governança, ele promove eficiência tributária e, principalmente, como eu já disse, e não canso de dizer, traz a paz e a segurança na família. Em breve, eu estarei fazendo aqui uma palestra no YouTube e na descrição, melhor dizendo, você tem o link da palestra. E quem me segue lá no Instagram, o link também está na bio. Que tal você me seguir lá? Pode se inscrever aqui nesse canal e nos acompanhe, que nós sempre temos novidades aqui para compartilhar com vocês. E sempre que surge fatos novos, a gente traz para discutirmos. Então, fique com Deus e não esqueça de que planejar é respeitar quem você ama. Até a próxima.